Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuação da leitura do Livro do Céu, do volume 1 ao 10. Volume 1, trecho 41. Dor e amargura insuportável de Luísa, de ter que viver ainda na prisão de seu corpo, exilada de sua terra natal. Quem pode dizer o quão amargo foi este retorno? A mim me parecia pelas coisas do céu que a desta terra tudo era podridão, insípido e fastidioso. As coisas que tanto deleitam aos demais para mim eram amargas. As pessoas mais amadas, mais respeitáveis que os demais para entreter-se com elas. Quem sabe o que teriam feito? A mim me resultavam indiferentes e até fastidiosas. Só vendo-as como imagens de Deus, me parecia que podia suportá-las. Mas minha alma tinha perdido toda satisfação. Nada lhe dava a menor sombra de contentamento. E era tanta pena que eu sentia, que não fazia mais do que chorar e lamentar-me com meu amado Jesus. Meu coração vivia inquieto entre contínuas ânsias e desejos. Me sentia mais no céu que na terra. Sentia em meu interior uma coisa que me corroía continuamente, tanto que me resultava amargo e doloroso ter que continuar vivendo. Mas a obediência pôs um freio a estas minhas penas, mandando-me absolutamente que não desejasse morrer, e que só deveria morrer quando o confessor me determinasse por obediência. Então, para cumprir esta santa obediência, fazia tudo quanto podia para não pensar nisso. Porque no meu interior havia uma contínua ejaculatória, que era o desejo de querer partir. Assim, em grande parte, meu coração se acalmou, mas não de todo. Confesso a verdade, muito faltou nisto, mas o que podia fazer? Não sabia deter-me para mim. Era um verdadeiro martírio. Meu benigno Jesus me dizia: acalma-te. Qual é a coisa que tanto te faz desejar o céu? E eu lhe dizia: porque quero estar sempre unida contigo. Minha alma não resiste mais a estar separada de ti, nem por um só dia, nem sequer por um momento. Por isso, a qualquer custo, quero ir. Pois bem, dizia-me, se é por mim, te quero contentar, virei a estar contigo. Eu lhe dizia, mas logo me deixais, e eu te perco de vista em troca no céu, não é assim. Lá jamais te perderia de vista. Trecho 42. Heroísmo de Luísa, aceitando voltar ao seu corpo na terra e deixando o céu muitas vezes. Às vezes também Jesus queria brincar, e eis como. Enquanto estava com estas ânsias, vinha apressado e me dizia: queres vir? E eu lhe dizia: onde? Respondia: ao céu. Replicava: diz-me de verdade?
A resposta: apressa-te, vem, apressa-te. E eu: está bem, vamos, mas temo que queiras brincar comigo. E Jesus: não, não, de verdade quero levar-te comigo. E enquanto assim dizia, sentia minha alma sair do corpo. E junto com Jesus tomava voo ao céu. Oh, como me sentia contente, então acreditando que devia deixar a terra. A vida me parecia um sonho, um pouquíssimo sofrer. Enquanto chegávamos a um ponto alto do céu e eu ouvia o canto dos bem-aventurados, eu apressava Jesus a me introduzir nessa bem-aventurada morada. Mas Jesus o tomava com a calma. Em meu interior eu começava a suspeitar que não era verdade e dizia: quem sabe se não é uma brincadeira que me fez? De vez em quando lhe dizia: meu Jesus amado, falo depressa. E ele dizia: espera um pouco mais, desçamos outra vez à terra. Olha aí, está por perder-se um pecador. Vamos, talvez se converta. Peçamos juntos ao eterno Pai, que tenha misericórdia dele. Não queres que ele seja salvo? Não está disposto a sofrer qualquer pena pela salvação de uma só alma? E eu, sim, tudo o que quiseres que eu sofra, estou disposto desde que a alma salves. Assim íamos a esse pecador, tentávamos convencê-lo, punhamos ante sua mente a mais fortes razões para rendê-lo, mas em vão. Então Jesus, todo aflito, me dizia: minha esposa, volta outra vez a teu corpo, toma sobre ti as penas que lhes são merecidas. Assim a divina justiça aplacada poderá usar com ele misericórdia. Viste as palavras não abalaram, nem sequer as razões. Não lhe resta outra coisa que as penas, que são os meios mais poderosos para satisfazer a justiça e para render o pecador. Assim me levava de volta ao corpo. Quem pode dizer os sofrimentos que me vinham? Só o Senhor o sabe, porque deles era testemunha. Depois de alguns dias, me fazia ver aquela alma convertida e salva. Oh, como estava contente Jesus e eu também. Quem pode dizer quantas vezes Jesus me fez estes jogos? Quando se chegava ao ponto de entrar no céu, e às vezes mesmo depois de ter entrado, então dizia que não tinha a obediência do confessor, e por isso era conveniente voltar à terra. E eu lhe dizia: enquanto estive com o confessor, fui obrigado a obedecer-lhe, mas agora que estou contigo, devo obedecer-te a ti, porque tu és o primeiro de todos. E Jesus dizia-me: não, não, quero que obedeças ao confessor. Então, para não me alongar muito, ora por um pretexto, ora por outro, fazia-me voltar à terra. Muito dolorosos me resultavam estes jogos. Basta dizer que me tornei tão impertinente que o Senhor, para castigar minhas impertinências, não permitia tão frequentemente essas brincadeiras. Trecho 43. Jesus Cristo prepara Luísa para renovar o matrimônio místico no céu, sancionado pela Santíssima Trindade. Por isso, ele lhe fala das 3 virtudes teologais. A fé. Nesse estado que mencionei, passei cerca de 3 anos e ainda estava na cama. Quando amanhã Jesus me fez entender que queria renovar o matrimônio, mas não já na terra, como da primeira vez, mas no céu, diante da presença de toda a corte celestial. Assim que estive preparada para uma graça tão grande, eu fiz tanto quanto pude para dispor-me, mas que, sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer qualquer sombra de bem, se necessitava a mão do artífice divino para dispor-me, porque por mim jamais teria conseguido purificar a minha alma. Uma manhã era a véspera da Natividade de Maria Santíssima. Meu sempre benigno Jesus veio, ele mesmo, para me dispor. Não fazia mais que ir e vir continuamente. Uma hora me falava da fé e me deixava. E eu sentia infundir uma vida de fé na minha alma. Minha alma, rude como a sentia antes, depois do falar de Jesus a sentia levíssima, de modo a penetrar em Deus, e ora olhava a potência, ora a santidade, ora a bondade e seus demais atributos. E minha alma ficava estupefata, no mar de espanto, e dizia: poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito? Santidade imensa de Deus, que outra santidade, por quão sublime seja, ousará comparecer perante tua presença?
Depois sentia-me voltar a mim mesma e vi o meu nada, a insignificância das coisas terrenas, e como são nada diante de Deus. Eu me via como um pequeno verme todo cheio de pó, que me arrastava para dar algum passo e que para me destruir não era preciso senão que alguém me pusesse o pé em cima. E com isso ficava desfeita. Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevia a ir perante Deus, mas sua bondade se apresentava diante da minha mente. E me sentia atraída como por um imã para ir até ele, e dizia entre mim: se é santo, também é misericordioso. Se é poderoso, contém também em si pleníssima bondade. Parecia-me que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Quando olhava a bondade de Deus, me parecia que ultrapassava a todos os outros atributos. Mas depois, olhando para os outros, via-os todos iguais em si mesmos, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis à natureza humana. Volume 2, trecho 41, 22 de junho de 1899. Jesus brinca e brinca com ele. Esta manhã, meu doce Jesus queria continuar se divertindo e, querendo brincar, punha suas mãos na minha cara, como se quisesse me fazer uma carícia. Mas no momento de fazê-la, desaparecia. De novo vinha, estendia seus braços para meu pescoço, em ato de querer me abraçar. Mas enquanto estendia os meus braços para abraçá-lo, fugia como um relâmpago sem poder encontrá-lo. Quem pode dizer as penas de meu coração? Enquanto meu pobre coração nadava neste mar de dor imenso, até me senti desfalecer, veio a mamãe rainha, trazendo como um menino entre seus braços, e assim nos abraçamos os três juntos, a mãe, o filho e eu. Então tive tempo de dizer-lhe: meu Senhor Jesus, parece-me que retiraste de mim a tua graça. E ele: tola, tola que és, como dizes que te retirei a minha graça enquanto estou em ti? E que coisa é a minha graça, senão eu mesmo? Fiquei mais confusa do que antes, vendo que não sabia falar e que naquelas duas palavras que tinha dito, não tinha dito outra coisa que não fosse disparates. Depois a rainha mãe desapareceu e Jesus parecia que se fechava dentro de mim e ele ficava. Hoje, depois da meditação, se fazia ver que dormia dentro de mim. Eu a estava olhando, deleitando-me em seu belo rosto, mas sem despertá-lo, contente de vê-lo ao menos. Quando em um instante veio de novo a bela mamãe rainha, o tomou de dentro de meu coração, movendo tudo rapidamente para despertá-lo. Depois de despertá-lo, colocou-o de novo em meus braços, dizendo-me: minha filha, não deixe dormir, porque se dorme, vais ver o que acontecerá. Era um temporal que se preparava. Assim o menino, meio dormindo, pôs suas mãozinhas em meu pescoço e apertando-me disse: mamãe minha, deixe-me dormir. E eu: menino, meu menino bonito, não sou eu quem não quer deixar-te dormir. É Nossa Senhora Mãe que não quer. E eu te peço que as contentes. Certamente que nada se nega à mãe, e sobretudo a essa mãe. Depois de tê-lo mantido acordado por alguns momentos, desapareceu e assim terminou. Trecho 42, 23 de junho de 1899. Vá ao confessor com Jesus e peça por ele. Tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, o meu amado Jesus fazia-se ver de dentro do meu coração. Depois sentir-me a sair de mim mesma, mas sem Jesus. Vi o meu confessor, e com ele me tinha dito que depois da comunhão viria nosso Senhor, e que ele pedisse por ele. Então, assim que o vi, disse-lhe: Pai, o Senhor disse-me que Jesus devia vir e não veio. E ele me disse: por que não o sabes encontrar? Por isso dizes que não veio. Olha bem, pois está em teu interior. Olhei em mim e vi os pés de Jesus que saíam de meu interior. Logo os tomei com a mão e tirei a Jesus. Abracei-o e, vendo-o com a coroa de espinhos na cabeça, tirei e a dei na mão ao confessor.
dizendo-lhe que a cravasse em minha cabeça, e assim o fez. Mas o que por quanto força fazia, não conseguia fazer penetrar nenhuma só coluna. Ele disse: mais forte, não tema que eu vá sofrer muito, porque como você vê, está Jesus que me dá a força. Mas por mais que eu tentasse, tudo era inútil. Então me disse: não está em minhas forças o poder de fazer isso, porque sendo osso o que devem penetrar estes espinhos, eu não os tenho. Então dirigi-me ao meu doce Jesus, dizendo: tu vês que o Pai não sabe pô-la, introduza um pouco tu mesmo. E Jesus estendeu as suas mãos e no instante fez penetrar na minha cabeça todos aqueles espinhos com indivisível dor e contentamento. Depois disso, juntamente com o confessor, pedimos a Jesus que derramasse em mim a sua amargura, para livrar as nações de tantos flagelos que lhes estão ordenados, como hoje que estava preparada uma saraivada, um pouco longe de nós. Então o Senhor, para condescender com as nossas orações, derramou um pouco. Além disso, como eu continuava a ver o confessor, comecei a implorar a Jesus por ele, dizendo: meu bom e amado Jesus, peço-te que concedas a graças ao meu confessor, de fazer tudo teu segundo teu coração, e ao mesmo tempo dar-lhe a saúde corporal. Tu viste como ele cooperou comigo para te aliviar, tanto a cabeça dos espinhos como para te fazer derramar as tuas amarguras. E se não conseguiu cravar meus espinhos na cabeça, não foi para não te aliviar, nem por sua vontade, mas porque não tinha força. Por isso também por isto deves me escutar. Assim que me diz, ó meu só e único bem, o farás bem tanto na alma como no corpo? Mas Jesus me ouvia e não me respondia. E eu mais me esforçava em rogar-lhe, dizendo: esta manhã não te deixarei, nem deixarei de rogar, se não me der sua palavra de que me ouvirá favoravelmente no que te peço para ele. Mas Jesus não dizia uma palavra. De repente nos encontramos rodeados de pessoas. Estas pareciam que se sentavam ao redor de uma mesa, comendo, e nela também estava a minha porção. E Jesus me disse: minha filha, tenho fome. E eu dou-te a minha parte, não estás contente? E Jesus: sim, mas não quero que vejam que estou aqui. E eu: está bem, farei ver que a tomo para mim, e sem que se dê conta te o darei. E assim o fizemos. Logo depois, Jesus, levantando-se e pondo seus lábios à minha frente, começou a fazer um ruído com sua boca, como um som de trombeta. Todas aquelas nações empalideciam e tremiam, dizendo entre elas: o que acontece? O que acontece? Ah, agora nós vamos morrer. Eu disse-lhe: meu Senhor Jesus, que fazes? Como até agora não queria ser visto e logo se põe a fazer ruído, fique quieto, não faça que as pessoas tenham medo. Não vê como estão assustadas? Como todos se assustam? E Jesus: agora é nada. O que será quando de repente fizer soar mais forte? Será tal o temor de que serão presas, que muitos e muitos deixarão a vida. E eu, meu Jesus adorável, que dizes? Sempre nisso que queres fazer justiça, mas não misericórdia, misericórdia. Peço-te para o teu povo. Depois, tomando seu aspecto doce e benigno, e voltando a ver o confessor, comecei de novo a importuná-lo, e Jesus me disse: farei com seu confessor como com aquela árvore enxertada, que não se reconhece mais a árvore velha, tanto na alma como no corpo, e empenho disto te dei em suas mãos como vítima, para que se sirva disso. Trecho 43, 25 de junho de 1899. Continua no mesmo e Jesus fala da fé. Esta manhã Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos, e às vezes vi o confessor com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo juntamente com nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que lhe concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, toda bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem me confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando e como e o que farás eu mesmo,
Segundo as tuas necessidades me prestarei a socorrer-te. Depois ele adicionou: se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, em recompensa te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. O primeiro, que penetrarás as coisas de Deus com clareza, e ao fazer coisas santas te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado, e esta é a unção da minha graça. O segundo é aborrecimento das coisas terrenas, e sentirás em teu coração alegria pelas coisas celestiais. O terceiro é um desapego total de tudo, e onde antes sentia inclinação, sentirá incômodo, como há tempos o estou infundindo em seu coração, e você já o está experimentando. E por isso teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente não recebe nenhuma impressão. Volume 3, trecho 41, 21 de fevereiro de 1900. O dom da pureza é graça conseguida, e esta é obtida com a mortificação. Esta manhã, meu amável Jesus começou a fazer suas habituais demoras. Seja sempre bendito. De verdade que se necessita uma paciência de santo para suportá-lo. E há que tratar com Jesus para saber quanta paciência se necessita. Quem não o experimenta não pode acreditar, e é quase impossível não ter algum pequeno desgosto com ele. Então, depois de ter usado a paciência ao esperá-lo, finalmente veio e me disse: minha filha, o dom da pureza não é dom natural, senão que é graça conseguida, e esta se obtém com tornar-se atrativa, e a alma se faz tal com a mortificação e os sofrimentos. Ó como se torna atrativa a alma mortificada e sofredora, como ela é bonita. E eu sinto tal atração por ela, que enlouqueço por esta alma, e tudo o que ela quer dou-lhe. Você, quando estiver privada de mim, sofre minha privação, que é a pena mais dolorosa para você por meu amor, e eu sentirei mais atração que antes, e te concederei novos dons. Trecho 42, 23 de fevereiro de 1900. O sinal mais certo para saber se um estado é a vontade de Deus. Esta manhã, depois de ter perdido quase a esperança de que o bendito Jesus viesse, de improviso veio e me renovou as penas da crucificação e me disse: o tempo chegou, o fim se aproxima, mas a hora é incerta. E eu, sem prestar atenção ao significado das palavras que dizia, fiquei em dúvida se devia atribuí-lo à minha completa crucificação ou bem aos castigos. E disse: Senhor, quanto temo que o meu estado não seja a vontade de Deus. E ele: o sinal mais certo para saber se é minha vontade um estado é que se sente a força para sustentar esse estado. E eu: se fosse tua vontade, não sucederia esta mudança, que não vens como antes. E ele: quando uma pessoa se torna familiar numa família, não se usam tanto essas cerimônias, essas considerações que se usavam antes quando era estranha. Assim faço eu. No entanto, isto é sinal que seja vontade dessa família não querer tê-la com eles, nem que não a amem mais que antes. Por isso fica quieta, deixa-me fazer a mim. Não queiras atormentar-te o cérebro, nem perturbar a paz do coração. Quando chegar o tempo oportuno, conhecerás o meu agir. Trecho 43. 24 de fevereiro de 1900. Luísa resiste à obediência. Esta manhã estava cheia de medo. Acreditava que tudo era fantasia, ou seja, demônio que queria me iludir. Então tudo o que via o desprezava e me desagradava. Vi o confessor que punha a intenção de que Jesus me renovasse as dores da crucificação, e eu tentava resistir. O bendito Jesus no princípio me tolerava, mas como o confessor renovava a intenção, então Jesus me disse: minha filha, parece que desta vez faltaremos à obediência.
Não sabes tu que a obediência deve selar a alma e que a obediência deve fazer a alma como sua cera, de modo que o confessor possa dar-lhe a forma que queira? Assim, não levando em conta minhas resistências, me participou as dores da crucifixão. E eu, não podendo resistir mais a tudo isso, porque não queria, pelo temor de que não fosse Jesus, tive que sucumbir ao peso das dores. Seja sempre bendito e tudo seja para glorificá-lo em tudo e sempre. Volume 4, trecho 41. 25 de dezembro de 1900. Ver o nascimento de Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, me senti fora de mim mesma. E depois de ter virado, me encontrei dentro de uma caverna e vi a rainha mãe que estava no momento de dar à luz ao menino Jesus. Que maravilhoso prodígio! Parecia-me que tanto a mãe como o filho estavam mudados em luz puríssima. Mas nessa luz distinguia-se muito bem a natureza humana de Jesus, que continha em si a divindade, que o servia como de véu para cobrir a divindade, de modo que, abrindo o véu da natureza humana, era Deus, e coberto como esse véu, era homem. E eis o prodígio dos prodígios, Deus e homem, homem e Deus, que sem deixar o Pai e o Espírito Santo vêm habitar conosco e tomar carne humana, porque o verdadeiro amor nunca desune. Agora me pareceu que a mãe e o filho, nesse felicíssimo instante, ficaram como espiritualizados, e sem o mínimo obstáculo Jesus saiu do seio materno, transbordando ambos em um excesso de amor, ou seja, esses santíssimos corpos transformados em luz sem o mínimo impedimento. Jesus Luz saiu de dentro da luz-mãe, ficando sãos e intactos tanto o um como a outra, retornando depois ao estado natural. Mas quem pode dizer a beleza do menino, que nesse momento de seu nascimento transcorria ainda externamente os raios de sua divindade? Quem pode dizer a beleza da mãe que ficou toda absorvida naqueles raios divinos? Me parecia que São José não estava presente no momento do parto, mas que permanecia em outro canto da caverna, todo absorto naquele profundo mistério. E se não viu com os olhos do corpo, viu muito bem com os olhos da alma, porque estava arrebatado em êxtase sublime. Agora, no momento em que o menino saiu à luz, eu teria querido voar para pegá-lo em meus braços, mas os anjos me impediram, me dizendo que cabia à mãe a honra de ser a primeira a tomá-lo. Então a Virgem Santíssima, como sacudida, voltou em si, e das mãos de um anjo recebeu o filho em seus braços. O apertou tão forte no arrebatamento de amor em que se encontrava que parecia que o queria meter de novo nela. Depois, querendo dar um desabafo a seu ardente amor, o pôs a mamar de seus seios. Entretanto, eu permanecia toda aniquilada, esperando ser chamada para não receber outra repreensão dos anjos. Então a rainha me disse: vem tomar a teu amado e gozá-lo também tu. Desafoga com ele teu amor. Assim que disse isso, me aproximei e a mamãe o pôs nos braços. Quem pode dizer minha alegria, os beijos, os abraços, as ternuras? Depois que desabafei um pouco, disse-lhe: meu amado, tu bebestes leite de nossa mãe. Torna-me partícipe. Ele, condescendente de sua boca, derramou parte desse leite na minha, e depois me disse: amada minha, eu fui concebido unido à dor. Nasci à dor e morri na dor. E com os 3 cravos com que me crucificaram, cravei as 3 potências: inteligência, memória e vontade, daquelas almas que desejam me amar, fazendo-as todas atraídas a mim, porque a culpa as tinha tornado doentes, dispersa do seu Criador e sem nenhum freio. E enquanto dizia isso, deu uma olhada no mundo e começou a chorar suas misérias. Eu, vendo-o chorar, disse:
Amável menino, não entristeça uma noite tão alegre com teu pranto a quem te ama. Um lugar de dar desabafo ao pranto, demos desafogo ao canto. E assim dizendo, comecei a cantar. Jesus distraiu-se ao ouvir-me cantar e deixou de chorar. Ao terminar meu verso, ele cantou o seu, com a voz tão forte e harmoniosa que todas as demais vozes desapareciam ante sua voz docíssima. Depois disso, perdi o menino Jesus pelo meu confessor, por aqueles que me pertencem e finalmente por todos, e ele parecia todo condescendente. Enquanto eu estava neste, desapareceu e eu voltei em mim mesmo. Trecho 42, 26 de dezembro de 1900. Continua na gruta. Ao continuar a ver o santo menino, vi a rainha mãe de um lado e São José do outro, que estavam a adorar profundamente o infante divino. Enquanto todos atentos a ele, parecia-me que a contínua presença do menino os tinha absorto em êxtase contínuo. E se trabalhassem, era um prodígio que o Senhor operava neles. De outra maneira, teriam ficado imóveis sem poder externamente atender a seus deveres. Também eu fiz a minha adoração e encontrei-me em mim mesmo. Trecho 43, 27 de dezembro de 1900. Deus não está sujeito a mudar-se. O demônio e a natureza humana frequentemente se mudam. Esta manhã me encontrava com temor sobre meu estado. Que não fosse o Senhor que operasse em mim com um agregado de que não se dignava ver. Então, depois de muito esperar, assim que o vi, lhe expus meu temor e ele me disse: minha filha, antes de tudo, para te pôr nesse estado, está o concurso de minha potência. E depois, quem te teria dado a força, paciência de estar por tão longo tempo nesse estado dentro de uma cama? A simples perseverança é um sinal certo de que a obra é minha, porque somente Deus não está sujeito a mudar-se, mas o demônio e a natureza humana muito frequentemente se mudam, e o que hoje amam, amanhã aborrecem, e o que hoje aborrecem, amanhã amam e encontram nisso sua satisfação. Volume 6, trecho 41, 3 de junho de 1904. Quem se deixa dominar pela cruz, destrói na alma 3 reinos maus que são o mundo, o demônio e a carne. E estabelece outros 3 reinos bons que são o reino espiritual, o divino e o eterno. Esta manhã, como não vi o bendito Jesus, sentia-me toda oprimida e cansada. Depois de ouvir, disse: minha filha, não queiras cansar-te no sofrimento. Faz como se a cada instante começasse a sofrer. Porque quem se deixa dominar pela cruz, destrói na alma 3 reinos maus, que são o mundo, o demônio e a carne. E estabelece os 3 reinos bons, que são o reino espiritual, o divino e o eterno. E desapareceu. Trecho 42, 6 de junho de 1904. Ânimo, fidelidade e suma atenção se necessita para seguir o que a divindade obra em nós. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo se fez ver desde dentro de meu interior, primeiro ele só e depois as 3 divinas pessoas, mas todas em profundo silêncio, e eu continuava ante sua presença com meu trabalho acostumado interior, e parecia que o Filho se unia comigo, e eu não fazia outra coisa senão segui-lo, mas tudo era silêncio, e não se fazia outra coisa neste silêncio que difundir-se com Deus, e todo o interior, afetos, batimentos, desejos, respiros, converteram-se em profundas adorações à majestade suprema. Então, depois de ter estado um pouco tempo nesse estado, parecia que as 3 falavam, mas formavam uma só voz, e me disseram: filha querida nossa, ânimo, fidelidade e atenção soma ao seguir o que a divindade obra em ti.
porque tudo que fazes não fazes tu, senão que não fazes outra coisa que dar tua alma por habitação à divindade. Acontece-te a ti como a um pobre que, tendo um pequeno quartinho, o rei o pede por habitação, e ela o dá e faz tudo o que quer o rei. Então, habitando o rei, aquele pequeno quartinho contém riquezas, nobreza, glória e todos os bens, mas de quem são? Do rei. E se o rei quiser deixá-lo a pobre, o que lhe resta? Fica-lhe sempre sua pobreza. Trecho 43, 10 de junho de 1904. Jesus fala de beleza do homem, da beleza do homem. Continuando o meu habitual estado, assim que veio o meu adorável Jesus, todos os aflitos e sofredores me disseram: Ah, minha filha, se o homem se conhecesse a si mesmo, ó como se cuidaria de manchar-se, porque é tal e tanta sua beleza, sua nobreza, sua formosura, que todas as belezas e diversidade das coisas criadas as reúnem em si. E isto porque, sendo criadas todas as outras coisas da natureza para serviço do homem, e o homem devia ser superior a todas. Portanto, para ser superior, devia reunir em si todas as qualidades das outras coisas criadas. E não só isso, senão que, tendo sido criadas as outras coisas para o homem e o homem só para Deus e para sua delícia. Por consequência, não somente devia reunir em si todo o criado, senão que devia superá-lo até receber em si mesmo a imagem da majestade suprema. E o homem, apesar de tudo isso, não cuidando de todos estes bens, não faz outra coisa senão sujar-se com as mais feias porcarias, e desapareceu. Então eu compreendia que a nós nos sucede como a um pobre, uma pobre, que, tendo recebido um vestido tecido de ouro, enriquecido com gemas e com pedras preciosas, como não entende nem conhece seu valor, o tem exposto ao pó. Ele o suja facilmente e o tem como um vestido tosco e de pouco valor, de modo que, se o tira, pouco ou nenhum desgosto sente. Assim é nossa cegueira a respeito de nós mesmos. Volume 7, trecho 41, 11 de setembro de 1906. Tudo que não é feito para a glória de Deus fica obscurecido. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços, no meio de muitas pessoas, e ele me disse: Minha filha, todas as obras, palavras e pensamento das criaturas devem ser selados com a marca Gloriam Dei, Gloriam Dei. E tudo que não está selado com esta marca fica obscurecido e como sepultado em trevas, manchado sem valor algum, de maneira que a criatura não faz outra coisa senão fazer sair de si mesmas trevas e coisas abomináveis, porque a criatura que não opera para a glória de Deus se afasta da finalidade para a qual foi criada, fica como separada de Deus, abandonada a si mesma. Só Deus é luz, e só por Deus as ações humanas adquirem valor. Então, por que se maravilhar de que a criatura, não trabalhando para a glória de Deus, fique sepultada em suas próprias trevas, e não adquira nada com suas fadigas, antes que acumule graves dívidas? Com grande amargura, víamos toda aquela gente como sepultada em trevas. Então eu, para distrair o bendito Jesus daquela amargura, abraçava-o e beijava-o, e dizia-lhe como se quisesse brincar com ele: Juntamente comigo dou tal poder à oração desta alma, de lhe conceder o que me pede. Mas ele não me dava atenção, e eu, querendo obrigá-lo a repetir o que havia dito, repetia os beijos, os abraços e repetia: Dize comigo as palavras ditas antes. Insisti tanto que me parecia que ele as havia dito.
e me encontrei em mim mesma, me assombrando de minha audácia e loucura, e me envergonhava de mim mesma. Trecho 42, 12 de setembro de 1906. Onde Deus não está, não pode haver nem firmeza, nem verdadeiro bem. Estava pensando em meu estado, em que tudo parece paz, amor, que nada me perturba, que tudo é bom, nada é pecado, e dizia entre mim: o que será se no ponto de minha morte se muda a cena e verei todo o contrário, isto é, que todas as coisas me turbarão e que tudo que fiz foi uma cadeia de males? Enquanto pensava isto, disse-me: minha filha, parece que queres perturbar-te à força e tirar-me o meu contínuo repouso em ti. Diga-me, você acredita que é coisa sua a paciência, a constância, a paz deste seu estado, ou bem fruto e graça de quem habita em você? Só eu possuo estes dons, e pela constância, paz e paciência podes conhecer quem é o que obra em ti, porque quando é a natureza ou o demônio, a alma se sente dominada por contínuas mudanças. Assim que agora se sente dominada por um amor, agora por algum outro, agora toda paciência, agora toda irada. Em suma, a pobrezinha é dominada como a cana por um vento vigoroso. A minha filha, onde não está Deus, não pode haver nem firmeza, nem verdadeiro bem. Por isso não queira perturbar mais meu e seu repouso, mas bem seja agradecida. Trecho 43, 14 de setembro de 1906. Posição das almas na humanidade de Jesus. Esta manhã encontrava-me fora de mim mesma e vi o menino Jesus dentro de um espelho muito grande e altivo, de modo de que qualquer parte em que me encontrava podia vê-lo muito bem. Eu acenava com a mão para que viesse a mim, e Jesus me fazia sinais para que fosse a ele. Enquanto estava nisto, via pessoas devotas e sacerdotes, como se pusessem entre Jesus e eu, e falavam de mim. Eu não lhes prestava atenção. Meu olhar era meu doce Jesus. Mas ele saiu apressadamente de dentro do espelho e queria dominar aqueles que murmuravam, dizendo: que nenhum me toque, porque tocando a quem me ama, me sinto mais ofendido de que se me tocassem a mim diretamente. E vos farei ver como sei tomar a defesa de quem tudo se deu a mim e de sua inocência. E com um braço me apertava e com o outro ameaçava aqueles. E a mim nada me importava que falassem mal de mim, só me desgostava que ele os quisesse castigar, e lhe disse: doce vida minha, não quero que nenhum sofra por minha causa. E por isso saberei que me amas, se te acalmas e não os castigas. De outra maneira, ficarei descontente. Assim parece que se acalmou e me afastou daquela gente, me conduzindo em mim. Depois continuava a vê-lo mais, não mais como criança, mas crucificado, e disse-lhe: meu adorável bem, quando sofreste a crucificação, todas as almas tinham lugar na tua humanidade, e o meu lugar em que se encontrava, e ele, minha filha, o lugar das almas amantes, era em meu coração. Mas a ti, além de ter-te no coração, devendo coadjuvar a redenção com o estado de vítima, tinha-te em todos os meus membros como em ajuda e consolo. Volume 8, trecho 41, 10 de agosto de 1908. O trabalho do amor. Continuo o meu habitual estado, mas cheio de amarguras e de privações. Depois, tendo recebido a comunhão, estava me lamentando com o bendito Jesus pelo modo como ele me havia deixado e pela inutilidade de meu estado. E ele, tendo compaixão dos meus lamentos, disse-me: minha filha, nada tem diminuído os bens que há entre vós e eu, porque tudo bem está no princípio do fundamento. Quando duas pessoas se unem com um vínculo de amizade ou união de matrimônio,
E além disso, se fizeram dons e se amaram tanto de se tornarem indivisíveis, tanto que um tomou e copiou em tal grau ao outro, que sente em si mesmo o ser da pessoa amada. Se por alguma extrema necessidade estão obrigados a estar um longe do outro, acaso vem diminuir aqueles dons ou diminuir o amor? Nada disso, mas sim a distância os faz crescer mais no amor e faz que se conservem com mais cautela os dons recebidos, esperando receber ao retorno algum imprevisto dom maior. Mas ainda tendo copiado em si a pessoa amada, parece que para ela não há distância, porque em sua voz sente correr a voz do amado, pois o tem imitado, sente-o correr em sua mente, em suas obras, em seus passos. Assim que está distante ou próximo, olha-o e lhe desaparece, ele toca-o, mas não consegue estreitar. Por isso a alma está num contínuo martírio de amor. Então, se a justiça me obriga a privar-te de mim e está por algum tempo distante, podes dizer por isso que te tirei os dons que te dei e que há diminuição de amor? E eu, é muito duro o meu estado, amada vida minha, e em que aproveita permanecer nesse estado, se não me faz sofrer para evitar os castigos a meu próximo? Disse tantas vezes que não fará chover, e não chove. Assim que não posso te vencer mais em nada, o que diz ou faz. Enquanto que se te tivesse junto a mim como antes, te rogaria tanto que me faria vencer. Como dizes que a distância não é nada? E ele, é exatamente por isso que me vejo obrigada a estar longe, para não te fazer vencer e dar lugar à justiça. Mas com ter-te neste estado também há um bem, porque a falta de água chamará a carestia, e os povos neste tempo ficarão humilhados, e seguindo os estragos e as guerras, a graça os encontrarás mais dispostos para salvá-los. Não é isto também um bem que, enquanto as guerras estavam por chegar antes que a carestia, mas por ter-te nesse estado, as guerras serão afastadas e assim haverá mais almas salvas? Depois acrescentou, o amor jamais desbasta. Ainda que o amor a flagelasse, a fizesse em pedaços, aqueles pedaços gritariam amor. O amor nunca desbasta e não está ainda contente com isso. Então, aqueles pedaços os pulveriza, os reduz a nada e naquele nada sopra seu fogo. Lhe dá sua mesma forma, nada mistura de humano, senão todo de divino. E então o amor canta suas glórias, suas façanhas, seus prodígios, e diz, estou contente, meu amor venceu, destruiu o humano e edificou o divino. Acontece ao amor como aquele artesão experiente que, tendo muitos objetos que não lhe agradam, os faz em pedaços. Os coloca-os no fogo e faz-los estar ali, até liquefazê-los e fazê-los perder toda a sua forma. E depois com esse líquido forma muitos outros objetos belíssimos e agradáveis, dignos de sua mestria. Mas também é verdade que para o humano é muito duro este obrar do amor. Mas quando vir sua aquisição, verá que a beleza se substituiu à fealdade, a riqueza, a pobreza, a nobreza, a rudeza. E também ela cantará as glórias do amor. Trecho 42, 14 de agosto de 1908. A vontade humana serve de pincel a Jesus para pintar sua imagem no coração. Tendo recebido a comunhão, via a criança dentro de mim como se procurasse uma coisa importante. E eu disse, meu querido, que procuras com tanta atenção? E ele me respondeu, filho, estou buscando o pincel de sua vontade para poder pintar minha imagem em seu coração. Porque se não me deres a tua vontade, falta-me o pincel para poder pintar-me livremente em ti. E assim como a vontade me serve de pincel nas minhas mãos, assim o amor serve-me de pintura, para poder imprimir a variedade das cores da minha imagem. Além disso, assim como a vontade humana me serve de pincel,
Assim minha vontade serve de pincel nas mãos da alma, para pintar sua imagem em meu coração, e em mim encontrará abundante tinta de amor para as variedades das cores. Trecho 43, 19 de agosto de 1908. A alma deve semear o bem com todo o seu amor, tendo feito meditação de que quem semeia o bem, colherá o bem, e quem semeia vícios, colherá males. Estava pensando em qual seria o bem em que eu poderia semear, estando em minha posição, miséria e inabilidade. Neste momento, senti-me recolhida e ouvia-me dizer-me dentro. Contudo, com todo o seu ser, a alma deve semear o bem. A alma tem uma inteligência mental, e esta deve aplicar a compreender a Deus, a pensar sempre no bem, jamais deixar entrar na mente alguma má semente. E isto é semear bem com a mente, assim da boca, nunca semear sementes mais, isto é, palavras mais indignas de um cristão, mas sempre dizer palavras santas, úteis, boas, isto é semear bem com a boca, assim com o coração, amar só a Deus, desejar, palpitar, tender a Deus, isto é semear bem com o coração, com as mãos fazer obras santas, com os pés caminhar atrás dos exemplos de nosso Senhor, e eis outra semente boa. Eu, ao ouvir isto, pensava entre mim. Assim, na minha posição, posso também eu semear bem, apesar da minha extrema miséria. Mas eu pensava com um certo temor pelas contas que o dono do campo me pedirá se semeei bem ou não. E em meu interior ouvia repetir: minha bondade é tão grande que faz muito mal quem me dá a conhecer como severo e muito exigente e rigoroso, ó que afronta fazem ao meu amor. Eu não pedirei outra conta que do pequeno terreno que lhes dei. E não por outra coisa pedirei as contas, senão para lhes dar o fruto de suas colheitas. Dando a inteligência, por quanto mais me tenha compreendido em vida, tanto mais me compreenderá no céu. E quanto mais me entender, com alegria e bem-aventurança será inundada, dando à boca o fruto dos vários gostos divinos, harmonizando a sua voz sobre todos os outros bem-aventurados, as suas obras dando-lhes a colheita de meus dons, e assim de tudo o resto. Volume 9, trecho 41, 19 de agosto de 1910. Jesus derrama suas amarguras, temor de que fosse o demônio. Continuando em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma dentro de uma igreja. E sobre o altar estava a Rainha Celestial e o menino Jesus que chorava. A Mãe Celestial, acenando-me com os olhos, fazia-me compreender que tomasse o menino nos braços e fizesse quanto mais pudesse para acalmá-lo. Aproximei-me e peguei-os nos meus braços, apertei-o e disse-lhe: meu querido, que tens? Desabafe comigo. Não é o amor palitativo, o entorpecimento a todos os pesares? Não é o amor que faz esquecer tudo, o que adoça tudo, que põe paz em qualquer controvérsia? Se choras é porque deve haver alguma coisa discordante entre teu amor e o das criaturas, por isso nos amemos. Dá-me teu amor e com teu mesmo amor te amarei. Mas quem pode dizer todos os disparates que ele disse? Então parecia ter se acalmado, mas não de todo, e desapareceu. No dia seguinte, de novo, me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim, e eu ia fazendo a via. Enquanto fazia isto, encontrei Jesus nos braços. Tendo chegado à 11ª estação, não podendo suportar mais, o bendito Jesus deteve-me e, aproximando a sua boca à minha, derramou uma coisa espessa e uma líquida. A líquida podia passar-me, mas a espessa não me abaixava. Tanto que quando Jesus tirou a sua boca da minha, a atirei por terra. E depois olhei para Jesus e vi que da sua boca lhe escorria um líquido espesso e negro. Negro, eu fiquei tão assustada que ele disse: parece-me que não és Jesus, filho de Deus e de Maria, mãe de Deus.
senão demônio. É verdade que te amo, mas é sempre a Jesus que quero, jamais ao demônio. Com ele não quero ter nada que fazer. Fico feliz em estar sem Jesus antes de ter algo a ver com o demônio. E para estar mais segura, signifiquei Jesus com o sinal da cruz e a mim também. Então Jesus, para me tirar o espanto, retirou dentro de si aquele líquido negro que eu não queria ver e me disse: minha filha, não sou o demônio. Isto que tu vês não é outra coisa que as grandes iniquidades que me fazem as criaturas, que não podendo mais contê-las, as derramarei sobre elas mesmas. Derramei em ti e tu não pudeste conter tudo e os tem derramado por terra. Eu continuarei derramando sobre elas. E enquanto dizia isso, fazia-me compreender que castigos fará chover do céu, envolverá os povos em luto, em lágrimas amargas e dilacerantes, e o pouco que derramou em mim evitará, senão de todo, pelo menos em parte, os castigos à minha cidade. Depois fazia ver que grande mortalidade de pessoas por epidemias, por terremotos e outros infortúnios. Quanta desolação, quanta miséria. Trecho 42, 22 de agosto de 1910. Jesus foge e procura consolo. Continuando o meu habitual estado, tendo perdido os sentidos, via muitas pessoas que punham em fogo o bendito Jesus. E Jesus fugia, mas há um dia não encontrava lugar e fugia. Finalmente veio a mim suando, cansado, aflito. Lançou-se em meus braços, se estreitou forte, e disse àqueles que o seguiam: desta alma não podes me fazer fugir. E aqueles envergonhados se retiraram, e a mim me disse: filha, não posso mais dar-me um alívio. E começou a sugar meu seio, e depois me encontrei em mim mesma. Trecho 43, 2 de setembro de 1910. Deve-se prestar atenção ao que se deve fazer, e não às fofocas. Estava pensando em Jesus quando levava a cruz ao Calvário, especialmente quando encontrou as mulheres, que esqueceu suas dores e se ocupou em consolar, ouvir e instruir aquelas pobres mulheres. Como tudo era amor em Jesus, ele tinha necessidade de ser consolado. Ao contrário, consola. E em que estado consola? Estava tudo coberta de chaga, trespassada a cabeça por espinhos perfurantes, ofegante, quase morrendo sob a cruz, e consola os outros. Que exemplo! Que vergonha para nós, que basta uma pequena cruz para nos fazer esquecer o dever de consolar os outros. Então recordava quantas vezes, encontrando-me eu oprimida pelos sofrimentos ou pelas privações de Jesus, que me transpassavam, me dilaceravam de lado a lado meu interior. E encontrando-me rodeada de pessoas, Jesus me incitava a imitá-lo neste passo de sua paixão. E eu, ainda que amarga até os ossos, esforçava-me por me esquecer de mim mesma para consolar e instruir os outros. E agora, encontrando-me livre e isenta de tratar com pessoas, graças à obediência, agradeci a Jesus que não me encontrava mais nessas circunstâncias. Agora sinto que respiro um ar mais livre para poder ocupar só de mim mesma. E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, porém, para mim era um alívio, e sentia-me como restaurado, especialmente naqueles que vinham para fazer o bem. Nesses tempos, falta verdadeiramente quem infunda o verdadeiro espírito interno nas almas, porque não tendo, não sabe fundi-lo nos demais, e as almas aprendem a ser susceptíveis, escrupulosas, ligeiras, sem verdadeiro fundo de desapego de tudo e de todos, e isto produz virtudes estéreis, que fazem por florescer e morrer. Alguns creem fazer progresso nas almas porque chegam à minuciosidade e à escrupulosidade, mas em lugar de progresso são verdadeiros obstáculos que arruinam as almas, e meu amor fica em jejum nelas. Então, havendo-te eu dado minha luz sobre os caminhos internos, e tendo-te feito compreender a verdade das verdadeiras virtudes e do verdadeiro amor, encontrando-te tu na verdade, eu poderia, por sua boca, fazer compreender aos demais a verdade do verdadeiro caminho das virtudes,
e eu por isso me sentiria feliz. E eu, mas Jesus bendito, depois do sacrifício que eu fazia, essas pessoas iam dizendo fofocas e fofocas, e a obediência justamente proibiu que viessem as pessoas. E Jesus, este é o erro, que se preste atenção às fofocas e não ao bem que se deve fazer. Também de mim se disseram muitas fofocas, e se tivesse prestado atenção a isto, não teria cumprido a redenção do homem. Por isso se deve pensar no que se deve fazer, e não no que se diz. As fofocas ficam à conta de quem as diz. Volume 10, trecho 41, 26 de outubro de 1911. Jesus tem necessidade de desabafar no amor. E os desabafos de amor só os pode fazer com quem o ama e é todo amor por ele. Continua a fazer-se ver, mas quer esconder-se em mim para não ver os males das criaturas. Parecia que me encontrava fora de mim mesma. Via homens veneráveis, todos consternados, que falavam da guerra e temiam fortemente. Depois se deixava ver a rainha mamãe, e eu, bela mamãe minha, que será da guerra? E ela, minha filha, reza. Ó, quantos ai, reza, reza, minha filha. Eu fiquei consternada e rogava ao bom Jesus, mas parece que não me quer fazer caso. Mas parece que nem sequer quer que se fale disto. Parece que só quer consolo e consolo de amor. Em vez de derramar amarguras, derrama doçuras. E se disse-lhe, tu estás cheio de amargura, e em mim derramas as doçuras? Jesus disse, minha filha, as amarguras posso desabafar com todos, mas os desabafos de amor, as doçuras só as posso verter em quem me ama e é todo amor por mim. Não sabes tu que também o amor é necessidade em mim e que tenho necessidade dele mais que tudo? Trecho 42. 2 de novembro de 1911. Jesus lhe dá um coração de luz. Ele diz que fará tudo por meio deste coração. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, lamentou-me com ele que vinha brevemente, e que não me dava tempo de lhe dizer nada das tantas necessidades que há, com a adição de que eu ouvi, ora me estreita forte, ora transforma-me tanto na sua vontade que não me deixa nem sequer um pequeno espaço, para poder perolar pelas suas criaturas. E Jesus disse-lhe, mas minha filha, sempre queres saber tudo, está bem, digo-te. As coisas serão graves, gravíssimas, eis todo o porquê. E se me pusesse em confiança contigo, tu me atarias e não me deixarias fazer nada. Em troca deves ter paciência e por agora eu te atarei a ti. Depois tomou um coração de luz e o pôs dentro de mim, acrescentando, amarás, falarás, pensará, reparará, tudo farás por meio deste coração. Trecho 43. 18 de novembro de 1911. Em que consiste a verdadeira crucificação? A crucificação exterior durou apenas 3 horas, mas a crucificação de todas as partículas de seu ser e a crucificação de sua vontade humana na vontade do Pai durou toda a vida. Lamentando-me com Jesus de suas privações, especialmente nesses dias, em que nem sequer me fazia ver nada, o bendito Jesus me disse, minha filha, aqui estou em teu coração. E se não te faço ver nada é porque deixei o mundo em poder de si mesmo. E tendo me retirado deles, te retirei também a ti. E por isso nesses dias não vê o que acontece. Mas para ti estou sempre atento a ver e escutar que queres. Você me pediu alguma coisa? Tiveste necessidade dos meus ensinamentos, e eu não te dei ouvidos? Estou a ajudar-te tanto que te pus em condições de não sentir necessidade de nada. A tua única necessidade é o meu querer, e que se cumpra em ti a consumação do amor. Minha vontade é como a mola,
E por quanto mais a alma penetra dentro de meu querer, mais esta mola de minha vontade se amplia. E a alma toda toma mais parte em todos os meus bens. Então, neste período da sua vida, quero que você esteja atenta a formar a perfeita consumação de você no amor. E eu, mas doce amor meu, eu temo muito pelo meu estado presente. Meu amor, que mudança! Tu sabes, também o sofrimento me deixou. Parece que tem medo de vir a mim. Não é este um sinal funesto? E Jesus, o que tu dizes é falso, filha minha. Se eu não tivesse como atada, tu te levantarias. O que significa esse não poder mover-te por ti mesmo? Ter necessidade dos outros em suas coisas? Não significa que tenho você amarrada? Havendo-te libertado das amarras da minha presença, o meu amor usa outros artifícios para te manter atada comigo. E deves saber que a verdadeira crucificação não consiste em ser crucificada nas mãos e pés, senão em todas as partículas da alma e do corpo. Agora tenho mais crucificação do que antes. Para mim, quanto tempo durou a crucificação exterior nas mãos e nos pés? Apenas 3 horas. Mas a crucificação de todas as partículas do meu ser e a crucificação da minha vontade na vontade do Pai duraram toda a minha vida. Não queres imitar-me também nisto? Ah, se eu quisesse te libertar em verdade, você ficaria bem, não como se não tivesse estado na cama, nem sequer um dia. Mas te prometo que voltarei logo. Amém, Fiat.